Olá, bom dia, tudo bem com você? Eu espero que sim. E quero te convidar para que nesta oração nós possamos nos colocar aos pés do Senhor para ouvir a sua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, nós elevamos a vós o nosso coração, em prece confiante e escuta humilde, para que o Senhor nos ajude em nossas necessidades e nos ensine o caminho a seguir. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Do Evangelho de São Marcos. Naquele tempo, um escriba aproximou-se de Jesus e perguntou: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: O primeiro é este: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: Muito bem, mestre, na verdade é como dissestes, ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: Tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Um escriba acaba de se aproximar de Jesus. Mas diferente do que nós vemos em outras situações, este escriba não se aproxima dele para armar uma situação na qual ele possa ser pego, fazer uma provocação ou um ataque escondido. Não. Este escriba ele vai até Jesus com o coração aberto para aprender com o mestre. Por isso, então, ele faz a pergunta fundamental deste evangelho: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Por que ele pergunta isso? Porque naquela época existiam nada menos que 613 mandamentos. Dentro desses, 365 proibições. E todos estes mandamentos eram classificados pelos doutores da lei entre aqueles que eram leves e aqueles que eram graves. Então fica difícil, no meio disso tudo, entender com profundidade qual é o maior. E Jesus, como bom mestre que é, vai ensinar aquele que de coração aberto se aproxima dele. E diz: o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, amar o próximo como a ti mesmo. Diante das palavras de Jesus, aquele homem, ele consegue entender toda a profundidade da palavra de Deus. Tanto que ele vai completar o que Jesus diz, dizendo que o mandamento do amor a Deus e ao próximo é mais importante do que todos os sacrifícios e holocaustos. Olha a profundidade que este homem chegou. Diante de todos os ritos, diante de tudo aquilo que a fé faz, ele conseguiu entender a profundidade do mandamento do amor e qual é o lugar que ele ocupa. Porque, meus irmãos, vale a pena lembrar que o mandamento do amor, ele recupera o sentido original de todas as leis. Todos esses mandamentos, toda a prática religiosa, tudo o que a palavra de Deus ensina é justamente para que nós possamos encontrar Deus e nos encontrar com o próximo pelo vínculo eterno do amor. Por isso, então, ter em primeiro lugar o mandamento do amor organiza todas as outras práticas da fé. Todos os outros mandamentos de Deus se assentam e nos ajudam a ter uma espiritualidade sincera. E diante desta compreensão do escriba, o evangelista vai dizer que Jesus viu que ele respondeu com inteligência. E entenda aqui, não como uma inteligência humana, que é esta capacidade intelectual que nós temos, não. A inteligência que Jesus vê nele é aquela que é dom do Espírito Santo. Qual é a inteligência que é dom do Espírito Santo? É a capacidade que nós temos, diante da palavra de Deus, de mergulhar no seu sentido mais profundo. Porque todos os mandamentos são palavras de Deus. Todos os ensinamentos de Jesus são palavra de Deus. Mas nós precisamos
mergulhar e encontrar a sua verdade profunda, aquilo que está no querer de Deus, aquilo que nos aproxima de Deus, aquilo que nos une de Deus. E ele conseguiu chegar ao mandamento do amor, a profundidade de tudo o que o Senhor nos pede. E aí, diante dessa percepção da inteligência dele, Jesus vai falar: olha, você não está longe do reino de Deus. Você deve se lembrar que ontem nós éramos chamados a tomar uma decisão, se nós pertencemos ao reino de Deus ou ao reino de Satanás. Neste evangelho nós já vemos como então chegar perto do reino de Deus, entendendo. Por isso, ao longo desse dia, peço o dom da inteligência para que você mergulhe no conhecimento de Deus, para que você entenda a palavra de Deus. E não se preocupe que isso não é uma exigência intelectual. Para isso você não precisa ter faculdade, para isso você não precisa ter curso. Você precisa fazer como aquele homem, com humildade, se aproximar de Jesus e deixar ele te ensinar. Aí, aprendendo com o mestre, você estará perto do reino. E você deveria me perguntar agora: padre, mas eu não quero estar perto do reino. Eu quero estar dentro do reino. Como eu faço para entrar no reino? E a resposta para esta pergunta é muito simples. Se o conhecimento das verdades profundas da nossa fé, que nos vem pelo dom da inteligência, quando nós nos colocamos para ouvir a palavra de Jesus, é aproximar-se do reino, quando você e eu praticarmos, então nós entramos para o reino, saímos de perto e nos unimos a Jesus pela prática do amor, porque o mandamento do amor é o caminho para o reino de Deus. Que hoje não nos falte inteligência para buscar em Deus os conhecimentos da fé, mas que também não nos falte a coragem de pôr em prática, sobretudo e em primeiro lugar, o mandamento do amor. Que o Senhor nos ajude. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.